Bom dia, senhoras e senhoras. Sejam bem-vindos ao 5º Encontro de Administradores do Rio de Janeiro, evento organizado pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, CRARJ, em comemoração ao 45º aniversário da profissão de administrador no Brasil. Convidamos para compor a mesa o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wallace de Souza Vieira. Convidamos também o presidente do SINAERJ, administrador Edson Machado. Representando a Secretaria de Estado do Ambiente e também o secretário executivo do SINAD Rio, administrador Raul Leal Pádua. Conselheira administradora Sônia Cristina Lima Marra. Convidamos também à mesa a conselheira administradora Vanilda Neto. Passo agora a palavra ao presidente do Conselho Regional de Administração, administrador Wallace de Souza Vieira. Bom, prezadíssimos e ilustríssimos colegas, administradores e administradoras presentes a este ato solene em que nós estamos aqui para abraçar a nossa profissão. Congratularmos-nos todos aqui presentes e simbolicamente mais 39.640 administradores registrados, abraçar essa profissão, né? Entrelaçarmos-nos no momento de rara beleza, de rara alegria, de rara emoção. É com uma satisfação inusitada que o Conselho Regional de Administração reúne nesse espaço tanta energia, tanto investimento em prol da construção e consolidação de nossa profissão. Vivemos um momento manifestamente promissor para a categoria. O Estado do Rio de Janeiro, que passou por um incrível período de desassistência, né, no tocante a grandes investimentos, hoje se acena para o Estado grandes investimentos que vão desde turismo até os mega eventos associados, não só à realização da Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas em 2016, sem perda de conquistas já no campo, por exemplo, energético no norte do Estado, siderúrgico no centro do Estado, centro e centro-sul, né, envolvendo aí a região de Volta Redonda e municípios vizinhos, da biotecnologia também nessa parte do Estado. Em suma, somos uma pequena nação fluminense fervente de investimentos para esse período. E, em decorrência de citados investimentos, alguns segmentos do universo da administração se apresentam como os mais alentadores
para o mercado de trabalho do administrador, como, por exemplo, a logística, o mundo das finanças, marketing, recursos humanos, sem perder de vista a sustentabilidade nos seus 3 eixos, econômico, financeiro e social. Então, são momentos, nesses 45 anos que estamos celebrando, de perspectivas e oportunidades para o administrador, para a família dos profissionais de administração, que hoje, além do administrador, envolve outros profissionais que, tenho certeza, estão presentes, registrados no Conselho, no campo da tecnologia, os nossos tecnólogos. Então, o Conselho hoje não é mais privativo do administrador, mas expande-se em cobrança do mundo tecnológico para outros espaços profissionais, que também são muito bem-vindos nesse universo dos administradores aqui presentes. Mas para que nós, administradores, nos capacitemos para esse momento que nos chega, é importante que não percamos de vista a questão da educação continuada, que está cada vez mais associada ao mundo do conhecimento, à sociedade do conhecimento, à globalização, que exige, né, diariamente o aperfeiçoamento do profissional, da profissão. Sem se falar que o conhecimento hoje tem data marcada para terminar. A obsolescência do conhecimento é uma vigência no mundo de hoje. Hoje é muito mais difícil desaprender, desconstruir, do que aprender. Então, nós vivemos um dualismo no mundo da educação de desaprender, aprender permanentemente, né? Nós vamos ter um painel, por exemplo, sobre certificação profissional, onde temos que saber que cada vez mais, né, enquanto o diploma forma para o resto da vida, que é uma coisa irreal, nós temos que preencher esse gap, esse vazio, com a educação continuada, né? Então, veremos no painel, por exemplo, de certificação profissional, a importância da certificação como equipamento substitutivo do diploma, já que certificação e educação continuada e empregabilidade estão juntos, permanentemente juntos, não é? Então, nós não podemos dar as costas, nós, profissionais de administração, para questões que nós estamos colocando aqui. De sorte que nós temos que estar permanentemente ligados, antenados na questão da educação continuada versus obsolescência do conhecimento. Eu diria que o Conselho Profissional, preocupado com essa questão, ele tem desenvolvido vários projetos, uns já implantados, outros em fase de implantação, de modo a contribuir para transferir ao administrador mais conhecimentos, mais habilidades, mais atitudes, mais valores requeridos pelo mercado. O papel fundamental do Conselho é proteger o emprego, é fiscalizar o exercício legal da profissão. Mas quando o Conselho, ele disponibiliza equipamentos, disponibiliza serviços em prol do administrador, ele está também protegendo o emprego do administrador. É uma forma diferente de fiscalizar o exercício. Se nós contribuímos para aumentar o nível de empregabilidade do administrador, nós estamos ajudando a proteção do emprego do administrador e, quizás, construir outros empregos. Eu citaria, para não perder o momento, alguns projetos que nós estamos desenvolvendo dentro dessa linha de pensamento que eu estou abordando aqui. Então, disponibilizado já para o administrador o Centro de Educação à Distância. Esse Centro de Educação à Distância que está sendo experimentado
no Rio de Janeiro, com a inauguração em outubro de 4 casas do administrador, ela preparada para esse momento de expansão da filosofia, né, de chegar-se ao administrador, daqui em outubro, então, a partir de outubro, nós teremos a educação à distância, né, em todos os quadrantes, em todos os segmentos da profissão. O outro projeto, já a curto prazo, em via de consolidação, é o Serviço de Orientação, Acompanhamento e Valorização Profissional do Administrador, numa modelagem tipo coaching, né? E não mais numa modelagem de curso. Esse projeto, então, visa a criar condições para que o administrador busque o seu emprego. Dentro dessa linha de projetos também a curto prazo, trabalhamos com outra linha, que é a busca do negócio próprio. No primeiro, a busca do emprego. No segundo, a busca do negócio próprio. É um projeto que já estamos desenvolvendo em convênio com o Instituto Gênesis da PUC, onde já temos, nas instalações do Conselho, uma turma de 40 alunos passando por um processo de formação de multiplicadores para chegar a todo o Estado também, visando a criar o quê? Pequenas empresas, incubadoras e organismos afins. O associado ao Serviço de Orientação e Acompanhamento, tipo coach, e a busca de negócio próprio, nós estamos criando o Banco de Empregabilidade. E como pano de fundo do Banco de Empregabilidade, o Salão de Leitura, em homenagem a uma grande profissional de administração, que me marcou muito quando eu estive na Fundação, que tem o nome de Beatriz Warlich. Então, daremos o nome de Beatriz Warlich à nossa sala de leitura. Ainda dentro dessa linha, nós estamos inaugurando ainda no mês de outubro a Rádio Web CRA e a sua contrapartida num tempo mais adiante, que é a TV Web CRA. Então, esse duo de mídia eletrônica, rádio e TV Web, eles se completarão junto com a educação à distância, sala de leitura, o projeto de orientação e acompanhamento, o Centro de Empreendedorismo e Inovação. Esse conjunto de atividades, ele complementará ou completará o acervo de instrumentos que, nesses 45 anos, nós estamos colocando à disposição do administrador. E do 45º para o 46º ano, nós estaremos criando o Centro de Educação Continuada do Sistema CRA Rio de Janeiro. Esse Centro de Educação Continuada não é promessa, já temos o imóvel comprado, adquirido, e nesse instante se licita o projeto arquitetônico desse Centro de Educação Continuada, que receberá o nome de Gilda Nunes, administradora Gilda Nunes, que foi presidente do Conselho Regional de Administração, em homenagem à sua administração, que foi das mais competentes dentre todas que ocorreram no sistema. Então, com esse conjunto de equipamentos que eu estou falando para vocês, e mais, tenho certeza, o investimento de vocês, administradores, conosco nessa obra, para que essas coisas realmente, esse equipamento realmente aconteçam, eu tenho certeza que comemoraremos o 46º aniversário da profissão com mais dignidade, com mais pompas e circunstâncias, né? Então, eu quero, nesse instante, finalizando minhas palavras,
cumprimentar cada qual aqui presente, cumprimentar simbolicamente os ausentes, e quando falo ausente, falo de todos os ausentes, em atividades ou não, que contribuíram para o sucesso, para essas conquistas que nós estamos listando aqui, porque elas não nascem por geração espontânea. Nossa administração sozinha não está construindo todo esse universo de conquistas de sucesso. É um conjunto de antecedências, né, que nos possibilitou, a nossa administração, hoje, divulgar para vocês esses eventos. Então, essas conquistas são de todas as diretorias que o Conselho teve nesses 25 anos, não é? Possivelmente, ou nesses 35 anos de administração, de criação do Conselho. É o esforço de uma comunidade de colegas, juntamente com outros ausentes, né, por várias razões, e mais a atual geração de conselheiros e administradores, que tornam possível que cheguemos a essa listagem de eventos que estamos inaugurando entre 2010 e 2011. Então, como palavra final, meu agradecimento a todos aqui presentes e esperar que o dia de hoje seja realmente um dia referência, um dia marco, um dia em que olharemos com orgulho por termos participado dele. Tanto os administradores aqui presentes, como os nossos colegas administradores que vieram colaborar conosco, né, com as suas palestras, através de suas experiências, nos passar uma contribuição, né, que cada qual vai levar para casa na sua pasta, né, como contribuição desse conferencista, como contribuição do evento. Muito obrigado pela presença de todos e vamos ao nosso dia, né? Obrigado. Agradecemos aos componentes da mesa, que será desfeita nesse momento para darmos início ao 5º Encontro de Administradores do Rio de Janeiro. Iniciaremos nossas atividades com o painel A Administração no Brasil, Atualidades e Perspectivas. Para compor a mesa, gostaríamos de convidar o professor Felipe Sobral, mediador do painel. Felipe Sobral é professor de cursos de graduação e pós-graduação em administração da Fundação Getúlio Vargas, no Brasil, e da Universidade de Coimbra, em Portugal. É doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas, além de mestre em ciências empresariais e graduado em administração de empresas pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Possui ainda o MBA pela Virginia Polytechnic Institute and State University, Estados Unidos, dentre outros títulos. Convidamos também o professor Paulo Emílio Matos, um de nossos conferencistas, para compor a mesa. O professor é doutor em administração de empresas e mestre em administração pública pela FGV, dentre outros títulos. Atualmente, Paulo Emílio é professor titular e coordenador do Programa de Estudos de Administração Brasileira, ABRAS, na EBAP FGV. Professor adjunto e coordenador do Grupo de Pesquisa em Administração Brasileira Contemporânea, PAC, na Faculdade de Administração de Finanças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, autor de diversas publicações.
Finalizando, convidamos a professora Alqueta Pet para compor a mesa. Alqueta Pet é professora de cursos de graduação e pós-graduação em Administração e Administração Pública da EBAP-FGV, onde coordena o mestrado em Administração Pública. É autora de diversos livros publicados em revistas nacionais e internacionais. Doutora em Administração e mestre em Administração Pública pela EBAP-FGV, é graduada em Administração de Empresas pela Universidade de Tirana, na Albânia. Consultora de empresas e organizações públicas, entre as quais se destacam o Tribunal de Contas da União, a Companhia Vale do Rio Doce, Ministério da Defesa e diversos governos estaduais. Coordena, em conjunto com o professor Henrique Saraiva, o Núcleo de Estudos de Regulamentação da EBAP-FGV. Somente um lembrete, aqueles que desejarem formular perguntas para os painelistas ao final desta apresentação, favor preencherem o formulário próprio que se encontra na pasta do evento e entregá-lo à equipe de apoio. Professor Felipe. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, por participar neste encontro. Vamos então dar início ao nosso painel e queria então dar a palavra ao professor Paulo Emílio e então começasse a sua apresentação. Tá bom? Bom dia. É um prazer estar aqui com os colegas, né, num dia de festa, onde celebramos aí o nosso dia, né, um dia conquistado há não muitas décadas, mas sem dúvida uma grande conquista. Eu costumo dizer, e me perdoe aí, se isso for considerado vaidade ou qualquer coisa assim, mas eu costumo dizer em sala de aula para os alunos que obviamente todas as profissões são importantes e tem um papel social, mas a nossa tem uma pretensão adicional. Na verdade, nós acabamos exercendo, vamos dizer assim, a função de deuses, né? Porque, resumindo tudo o que fazemos, ou que tentamos fazer, nós queremos, precisamos e muitas vezes nos empenhamos com ardor na construção do futuro, né? Isso é coisa de sobre-humana, né? É bom até que a gente tenha essa noção claramente, porque ela pode servir de poderoso instrumento de autocrítica, né? E de humildade também, para que a gente, o que é sempre um risco, né? Com uma função assim tão, de um poder transformador tão grande, nós, quiçá, não resvalemos para uma condição que não seria nada simpática, né? De também imaginarmos que, como a função, nós podemos ser sobre-humanos. Mas é esse o nosso papel, e é isso que nós, vamos dizer assim, intentamos cotidianamente na academia, enfim, como educadores, passar com todo esse cuidado de uma autocrítica muito forte, porque se, por um lado, nós podemos construir, vamos dizer assim, o bem-estar social, ou ajudar nessa construção, nós também podemos cometer, e algumas vezes isso tem ocorrido, desastres, né? Então, feita essa ressalva, eu vou, em poucas palavras, até porque imagino que eu teria aqui, o que, 25 minutos, eu vou falar um pouquinho do que eu imagino ter sido a razão do convite para estar aqui com vocês. É o trabalho que vimos empreendendo hoje na EBAP, né, na velha Escola de Administração Pública e hoje de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, mas que, na verdade, é até um projeto um pouco mais antigo do que a minha vida profissional nessa escola. Ele começou na Universidade Federal Fluminense, né, onde há
há mais de 20 anos, é um programa já antigo, portanto, é um grupo de pesquisa, né, registrado no CNPq, que nós chamamos, como foi anunciado aqui, Programa de Estudos de Administração Brasileira. Como o nome indica, o nosso programa tem uma preocupação de singularizar o fenômeno que estuda, contextualizando geográfica, cultural e historicamente. Há hoje um grupo muito grande de brasileiros, felizmente crescendo. Eu diria que os meus colegas que me acompanham aqui certamente estão incluídos nesta preocupação, de olhar o espaço organizacional e, portanto, a sua dinâmica e o nosso papel dentro dele, qualquer que seja, como um espaço singular e de uma singularidade que historicamente é construída. Isso pode parecer óbvio, né? Dito assim, pois todo fenômeno social, nada de novo. Mas um óbvio que tem sido, eu diria, perigosamente esquecido, né? A tal ponto que as décadas mais recentes têm se sucedido trazendo modismos, né, gerenciais e, enfim, do enfoque do nosso próprio papel, né, que nem sempre são tão ricos, né? Algumas vezes eles revelam experiências bem-sucedidas, né? E são inspiradoras, certamente, para que nós possamos melhorar as nossas práticas. Mas toda experiência social, ela é histórica. Ela traz consigo a sua historicização, ou seja, o seu processo histórico de construção. E isso é uma coisa muito singular, né? Eu estou aqui do lado de um colega que tem, todos sabem, né, a sua nacionalidade, a sua origem, a sua formação no país mãe do nosso, né? O Felipe vem de Coimbra, português, etc. Como um grande número de brasileiros que estão aqui descendem dessa cultura europeia. E frequentemente eu estou em Portugal, etc., em contato, inclusive lá com a Universidade de Coimbra, e conversamos, etc. E mesmo em Portugal há essa consciência, né? essa certeza quase de que nós brasileiros, tão parecidos com o povo pai, né, da nossa formação, somos muito diferentes, né? Ora, se temos diferenças tão grandes com essa cultura que foi tão forte, que nos legou praticamente toda a nossa formação cultural, a língua, o gosto pela música, pela poesia e até pela aventura, eu diria, no melhor sentido da palavra, né? Imagine a diferença que nos separaria de outras culturas muito mais distantes, como, por exemplo, as orientais, e que têm sido objetos de tanto modismos, tanta, eu diria até, euforia, perigosa euforia, no sentido de importação dessas práticas. Então, o nosso programa de estudo tem essa objetivação, que vem sendo perseguida e hoje, felizmente, com a simpatia de muitos colegas, inclusive no próprio CRA, não é? Que é onde eu já estive algumas vezes para falar do programa. E perseguimos então esse trabalho. Para não ficar sendo laudatório aqui enfim, a nosso trabalho, eu gostaria de colocar citar alguns pontos certamente interessantes sobre os projetos que temos desenvolvidos. Um deles está mais próximo de nós agora, porque há um estande aí de livros, né? E eu soube que foi incluído no estande este trabalho, está aí, eu creio que há alguns exemplares, que por sinal é um trabalho organizado por mim, com um ex-orientando de doutorado, já há algum tempo. É um livro que já está na 2ª edição, e eu vejo aqui, para surpresa, que nem isso eu sabia, já na 4ª reimpressão, viu, Alqueta? Alqueta é uma das, vamos dizer assim, autoras de capítulos aqui. Esse trabalho chama Estado e Gestão Pública, Visões do Brasil Contemporâneo. Originalmente, quer dizer, a primeira edição é de 2006, se não me engano. Portanto, ainda que um livro recente, contemporâneo, dado a dinâmica
principalmente recente, da administração pública no Brasil, ele já precisa de alguma atualização aqui e ali. Mas eu diria que, na essência das análises que são feitas aqui, há temas como a reforma regulatória, que a própria professora Alqueta assina, há temas sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi uma inovação do governo atual, que está concluindo, né, o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, uma série de... Trata-se de governo eletrônico aqui, em 2 capítulos, se não me engano, e uma série de outros temas importantes. Este trabalho que eu estou citando, porque é um que está mais próximo de nós, obviamente, ele segue a trilha do nosso programa, que está voltada para o governo e a administração pública. Mas este programa não olha especificamente para a administração pública, né? Ainda que abrigado numa escola que tem uma tradição já meio centenária, mais do que meio centenária, de estudos na área de administração pública, mas nós temos também uma outra trilha que persegue os estudos do espaço das organizações privadas ou de negócios e empreendimentos no Brasil. Assim como este trabalho, eu acho que é bem representativo, até porque recente, né, das nossas preocupações em olhar o Estado brasileiro, seu governo, sua governança, governabilidade e etc., no setor privado das organizações, portanto, de negócios, etc., também tem uma série de trabalhos. Eu estou citando apenas aqueles que têm publicação, etc., e que podem ser encontrados. Por exemplo, um estudo que fizemos recentemente, deu alguns artigos publicados em congressos, revista também, e, sobretudo, foi objeto de um seminário na Associação Comercial do Rio de Janeiro, aqui próximo, que estuda a figura de Irineu Evangelista de Souza, o famoso barão, depois Visconde de Mauá, e, sem dúvida nenhuma, um pioneiro da industrialização no Brasil, e procura entender a figura deste homem, polêmica, né? Porque todo mundo sabe que Mauá foi um dos homens mais ricos do mundo, né? Mauá concorreu no final do século XIX na Inglaterra com Rothschild, né? Poucos brasileiros sabem que Mauá está citado na obra de Júlio Verne, né? Aquela famosa obra dele, da Terra à Lua, se não me engano, que ele faz uma imaginária viagem à Lua. Há um personagem, que é o organizador da viagem, não lembro o nome, que na hora da partida, ao se dirigir para o assessor que o acompanhava na viagem e tudo, está lá no livro de Júlio Verne. Os brasileiros, dizia o Nelson Rodrigues, que nós temos complexo de vira-lata, né? E como vira-lata, nós só olhamos os canis de raças, né, puras, etc. Mas os vira-latas estão lá na obra de Júlio Verne, na figura do Visconde de Mauá, através de uma passagem muito interessante. Ele, fazendo o checklist da sua viagem, ele vira-se para o assessor e pergunta: você já incluiu o que seria na época, né, o talonário de cheques das casas Mauá? E a razão disso é porque o Mauá teve banco em Nova York, em Paris, em Londres, Montevidéu, etc., em Buenos Aires. Isso no final do século XIX, quando o Brasil era um país agrário, exportador, enfim, de economia primária e tal. Já conseguia ter um homem dessa respeitabilidade, desse êxito profissional, né? E o que nos interessa particularmente, já que existem biografias, estudos vastos sobre a figura de Mauá, nós temos um trabalho interessante já publicado, se pode acessar, eu creio, não tenho certeza, que está na nossa página da internet, dentro da Fundação Getúlio Vargas, BAP, tem lá os programas de pesquisa, e aparece lá o Programa Brasileiro de Administração, de Estudo de Administração, e dentro dele há uma biblioteca virtual que está em construção. Por isso que eu digo, eu não tenho certeza, eu envio para lá esses trabalhos publicados, já divulgados, mas às vezes leva um tempo para ser colocado. De qualquer maneira, quem tiver curiosidade pode usar o meu e-mail, que se lá não estiver, nós temos meios de fazer chegar a todos. Esse
esse trabalho estuda uma coisa interessante. Todo mundo sabe que, a despeito de todo esse sucesso desse grande empreendedor brasileiro do final do século XIX, ele acabou falindo. E essa própria falência dele é uma coisa complicada, né? Porque, na verdade, do ponto de vista contábil, as organizações Mauá não teriam falido, porque elas tinham realmente cobertura para todas os seus compromissos. Entretanto, o que houve foi um problema político, aí essas coisas, etc. Havia interesse, a figura dele era incômoda politicamente, etc. E essa falência foi feita. E ele escreve um famoso livro que chama Exposição aos Credores, no qual ele resolve apresentar aos seus credores a situação dos seus empreendimentos. E nesse livro, coisa curiosa, em veja que esses homens grandes têm quase sempre uma característica, que é a humildade, a autocrítica. Ele faz uma autocrítica do seu papel como condutor desses negócios nos diversos setores da economia que ele atuava. E nós então analisamos na exposição aos credores do Visconde Irineu Evangelista de Souza as possíveis causas e razões desse, abre aspas, fracasso. Então, a partir da própria análise que ele faz, o livro é dividido em projetos, né? Todos os grandes projetos que ele conduziu, e eram muitos. Para quem não está bem informado, ele introduziu a iluminação esteárica aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Ele inaugurou a primeira estrada de ferro que ligava Petrópolis, aqui ao Rio, que tem o nome de Dom Pedro II, em homenagem ao imperador. Ele inaugurou a navegação, como é que se diz, a vapor, no Rio Amazonas. Enfim, primeiro cabo submarino que ligava o Brasil com a Europa, e por aí vai, não é? E esse é um trabalho, por exemplo, que olha para o mundo de negócios, com um foco mais voltado assim para o que seria a história do nosso empreendedorismo. Há trabalhos mais recentes, mas esses ainda já tem coisa publicada assim, em congressos da ANPAD, enfim, do Enel, esses congressos grandes da área, mas é uma outra área que, olhando para esse lado do empreendedorismo e tudo, procura entender o que isso significa no imaginário brasileiro, né? Porque as palavras são referentes linguísticos, né? E um mesmo referente linguístico, etc., um significante, para dizer melhor, pode ter significados muito diversificados, dependendo de culturas, etc. Nós sabemos, né, na semiologia, que é a ciência que estuda os sinais, né, que os signos, ou seja, as palavras escritas ou fonetizadas, faladas, elas nos remetem para ideias, né? Toda a linguagem, o mistério disso é poder transferir ideias. Mas que ideias as palavras levam? Quando eu falo, elas levam as ideias da minha experiência de conhecimento daquele referente. Mas quando você os ouve ou lê, você decodifica essa mensagem a partir da tua própria experiência, da tua própria praxis, que vai dar o significado desse referente. Pois bem, isso acontece com todos os referentes linguísticos. Mas, se nós olharmos especificamente para o mundo dos negócios, para o espaço das organizações, públicas ou privadas, nós vamos ver que elas são espaços de uma dinâmica histórica, onde conceitos são formados. E certamente a ideia de empreendedorismo, que não é originária da nossa língua, e nem é muito da tradição histórica do Brasil, a forma como a literatura trata dela, certamente vai formar no imaginário coletivo e nacional ideias que possivelmente não são aquelas do mundo anglo-saxão ou do francês. A palavra é originária do francês, né? Entrepreneur, né? E com outras, vamos dizer assim, percursos históricos, com outras raízes, com outras experiências. Então, nós temos um estudo que já tem vários trabalhos, etc., sabe,
que procura exatamente elucidar melhor sobre isso. O que quer dizer empreendedorismo, empreendedor, intraempreendedorismo se usa e fala agora, né? Para nós, que tradução tem? E pode ser assustadora, Eu lembro, não seria capaz de citar a referência aqui, porque não a memorizei, mas há talvez 2 anos, 3 anos no máximo, a revista Você S.A., que é uma revista muito lida, não é uma revista acadêmica, mas no meio profissional ela é muito procurada, etc., fez uma matéria interessante, eu diria, não conheço a metodologia e tudo, mas me pareceu séria, em que ela percorreu o Brasil, me parece que continentalmente, de norte a sul, etc., procurando pesquisar no imaginário popular quais seriam os grandes compromissos da empresa. Qual era o compromisso que ela tinha com a sociedade, com o governo, enfim, com os chamados hoje stakeholders, né, para usar uma expressão da moda. E é curioso o resultado dessa pesquisa, muito curioso, para mim mesmo foi surpreendente, porque saindo do mundo que está aqui reunido hoje, nós todos somos profissionais da área, e do mundo da academia, que, enfim, é um segmento deste, né, são da mesma origem acadêmica e tudo, o povo brasileiro, pelo menos nessa pesquisa, não me perguntem sobre o rigor dela, porque eu não conheço, mas, surpreendentemente, colocava a empresa com a principal função social de gerar empregos. Está lá. Aí vocês perguntarão, mas como? Em percentagem altíssima, 70%, coisa assim, 3/4, 75%. A palavra aumento de riqueza, maior eficiência, produtividade, ou que lá queiram, sinônimo de tudo isso, não aparecia. Então, vejam bem, eu estou pegando um recorte de um pequeno retrato do Brasil, ainda que alguns possam dizer um rascunho, não sei, um esboço, ou até mesmo uma caricatura, tá? Isso tem diretamente a ver com a nossa formação histórica, onde figuras como Mauá, por exemplo, que sem dúvida nenhuma era um britânico, Mauá era um britânico que nasceu no Brasil, foi deslocado no espaço, encontra enorme dificuldade para traçar o seu percurso, ainda que com todo esse êxito que pode-se dizer que ele alcançou num determinado ponto da vida. Bom, dando um salto, esse é vamos dizer assim, um campo de pesquisas. Todos esses pequenos projetos que estou falando têm produtos, livros, trabalhos, artigos em revistas. Esta última número mesmo da RAI, a Revista de Administração de Empresas, da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, traz um artigo que é coassinado com uma orientanda minha e outra aluna do doutorado da escola, que analisa, é um artigo interessante para quem tiver curiosidade de aprofundar um pouco mais nisso. Nós analisamos as possibilidades de estudo do espaço organizacional de forma historiográfica, ou seja, utilizando a história como elemento de análise e de interpretação desse espaço. Tem lá um artigo, pode ser interessante também. Para não me alongar, que eu imagino que o meu tempo deve estar acabando, eu citaria ainda no rol dessas pesquisas mais recentes, algumas que eu acho que são interessantes. Uma delas que também já tem artigos publicados, o último saiu naquele encontro NAPG da ANPAD, né? O último, 2008, né? Aliás, lá nós tivemos 2 trabalhos numa mesma mesa e que estudavam o mesmo tema, sempre com esse foco, que é um pouco semiológico, histórico, sociológico, sem dúvida. Nós estudamos o coronelismo, esse fenômeno tão falado, tão repetido e tão marcante na formação do nosso povo, da nossa gente. Afinal de contas, o que é isso?
todo mundo associa aquela imagem do antigo proprietário de terra, né, do final do período do Segundo Reinado ou do início da República, porque ele se estendeu até as primeiras décadas da República, e que tem a ver com aquele político que dominava, aquele proprietário de terra que dominava a política local, etc., e que com isso exercia um tipo de autoridade muito peculiar no seu município. Esse tema está muito estudado numa obra canônica interpretativa do Brasil, que é o famoso livro de Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto, né? Ali é uma bíblia do... Bom, mas esse assunto, qual é a importância que tem isso para nós? Tem muita importância. Nós, por exemplo, defendemos nesses trabalhos, nesses estudos, a ideia de que o coronelismo não é um fenômeno circunscrito à República Velha e ao final do Império, e nem tampouco um fenômeno que desapareceu. Ele vai formar uma praxis de autoritarismo, uma deformação da autoridade, que estaria muito viva no Brasil de hoje. Não só no meio político, na cidade do interior, enfim, no município mais distante dos grandes centros, como também há toda uma linha de professores, entre eles eu lembro uma professora da UFRJ, Suzy Santos, da área de comunicação, que estuda o fenômeno, por exemplo, como sendo uma possível forma de autoritarismo exercida por alguns segmentos da mídia, hoje, principalmente a televisiva. Então, ela chega a falar na figura, por exemplo, de coronéis eletrônicos. Não só ela, como uma série de outros autores, o próprio José Murilo de Carvalho, historiador, etc., estudam isso. E nós, nesse trabalho que temos, essa pesquisa que temos feito, nós procuramos mostrar que, inclusive, uma coisa que, quando eu digo, os colegas não gostam, que o coronelismo está, inclusive, na academia, entendeu? Ele não está lá no interior, lá enfim, na mídia, está na academia, está muito vivo e presente ainda, ressignificado. Atenção. É claro, já me perguntaram várias vezes quando eu falo do tema, professor, mas isso não é coisa da República Velha? Eu digo, o coronelismo de enxada, sim, mas a ressignificação do referente coronelismo, você pode trazer tranquilamente para os dias de hoje. Aonde? Estudando os traços dessa forma de exercício de autoridade. A maneira como ela alcança o poder, como ela se sustenta dentro dele, as barganhas que são feitas para a própria manutenção dessa autoridade, entre aspas, isso está muito presente. Então, uma vez me perguntaram, num debate acalorado, né, isso é coisa morta, é coisa do passado, etc., é um anacronismo. Eu disse, olha, segundo essa visão, a democracia também é um anacronismo, e um anacronismo maior, porque não esqueçamos que as origens dela estão lá na Grécia, 500, 600 anos antes de Cristo. Lá se cunhou o referente e o primeiro modelo que historicamente se reconhece, pelo menos no mundo ocidental e tudo, disso que nós chamamos de democracia. A democracia grega era sequer parecida com a que nós perseguimos aqui? Os eleitores, mulheres não eram eleitoras, uma sociedade de escravos, etc. E, no entanto, ninguém diria que a palavra democracia é um anacronismo. Então, dependendo da forma como se faz a análise, claro que a palavra democracia foi ressignificada, historicamente, né? E isso acontece com todos os referentes linguísticos de qualquer idioma, né? As palavras são dinâmicas, elas incorporam conotações em cima das suas denotações originais, e naturalmente que isso acontece com o coronelismo. Numa outra pesquisa que fizemos ainda sobre essa temática, surgiu uma ideia também um pouco provocativa, que nós até, parodiando Vitor Nunes Leal, chamamos para esse artigo coronelismo, cajado e voto. Nos referindo a um fenômeno muito recente no Brasil,
mas que é essa figura do pastor eletrônico, do pregador, né, que consegue ter influência política muito grande, e nós associamos a imagem dele à imagem do cajado, do pregador, né? E também fizemos estudos nessa área. Bom, para não cansá-los, eu terminaria essa breve fala e fico à disposição para debatermos. Eu trouxe algumas lâminas e tal, mas acho que ficar projetando aqui coisas fragmentadas não será rico, né? Eu estou na EBAP, lá no 5º andar, à disposição de qualquer um dos colegas, e especialmente da diretoria, com esse gentil convite. Agradeço particularmente ao presidente Wallace para estar aqui com vocês. Eu acho que nós devíamos estar mais, porque a academia é imperdoavelmente, como se diria, mais separada do que devia ser do mundo profissional. Eu, desde já, me coloco à inteira disposição de vocês, e com muito prazer, já estive algumas vezes, ainda, e também tenho levado colegas, o Wagner Siqueira já esteve algumas vezes no meu programa, dando palestras, etc., o próprio Wallace temos aí, João. Então, eu terminaria com uma pesquisa que está iniciando e que eu tenho grande, vamos dizer assim, grande ligação emocional até com ela, né? É um trabalho que pode ser muito importante para o país e tudo, e que pode trazer novidades interessantes. Eu e um conhecido estudioso da obra de Machado de Assis, posso citar o nome dele, que é autor e tal, o professor Mauro Rosso, estamos procurando na crônica machadiana, e na sua análise crítica e tão fina e tão poderosa, né, traços para interpretar não só a sociedade brasileira do tempo, né, o final do Segundo Reinado e início da República, como particularmente do governo e da administração pública no Brasil. Eu antecipo um primeiro resultado dessa pesquisa. Machado escreveu, nós estamos fazendo esse levantamento e é difícil, porque ele escreveu com heterônimos, anônimos, pseudônimos, etc., em vários periódicos. Ele teria escrito cerca de 600, 700 crônicas na sua vida. Essas crônicas, como os romances e os contos de Machado de Assis, têm toda aquele aguçado olhar do mestre lá da nossa literatura. E dessas crônicas, mais da metade versam sobre temas políticos e da administração pública. Então, a nossa pesquisa está olhando particularmente para estas. E o título, eu antecipo já, provavelmente isso dará um livro e tudo. Estamos, na verdade, sabe que há muita dificuldade no Brasil para financiar a pesquisa, né? Por exemplo, até aqui essa pesquisa está sem financiamento. E, naturalmente, que isso demanda muito tempo, muito trabalho e tudo. E não precisa de muito dinheiro, o que é importante. Mas a nossa ideia é, algum dia, já está sendo feito um resumé dessas crônicas de Machado de Assis, com a indicação toda de publicação, está praticamente levantada, e a ideia é, mais adiante, quem sabe, publicarmos um livro com essa análise e tudo. Eu encerro aqui destacando que esse olhar, que hoje eu devo confessar a vocês, para minha felicidade, porque sei que o percurso acadêmico e profissional de todos nós tem uma durabilidade, né? E às vezes ela é bem mais curta do que a gente desejaria ou seria necessário. E eu tenho a convicção de que em anos próximos, e que eu não espero que sejam tão próximos, não poderei mais estar à frente desse trabalho. Mas eu vejo que está se formando um grupo de jovens, né, que perfeitamente comprometidos com esta ideia e que estão dando continuidade. Isso me conforta muito, porque eu nunca entendi porque, sendo a administração uma ciência social, aplicada, mas social, ela, desde a sua origem, eu não diria abandonou, mas secundarizou imperdoavelmente a dimensão histórica do fenômeno que ela estuda.
eu terminaria dizendo que os intérpretes do Brasil, e são inúmeros, eu ficaria citando aqui de todas as gerações, podem nos trazer preciosíssimo material para a interpretação do que é o nosso espaço organizacional, a sua dinâmica e os nossos diversos papéis dentro dele. Então, eu falei rapidamente, fiz o que os franceses chamam, né, um vol d'oiseau, né, uma passagem de pássaro por cima, numa visão por cima, do trabalho que vimos fazendo. E termino dizendo mais uma vez que este trabalho está disponível, alguma coisa foi publicada, enfim, tem direito autoral, aí, etc. Mas muita coisa está disponível para download gratuito na internet e tudo, e nós lá na EBAP estamos sempre à disposição de todos os colegas e particularmente daqueles que se interessam pelo tema. Eu acho que eu não violentei o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo. Vamos dar então sequência à nossa palestra e vamos então passar a palavra à professora Alqueta Peça e também da EBAP. Preparei uma apresentação. Bom dia a todos. Também agradeço em primeiro lugar o convite para participar desse encontro, que nos aproxima, né, como o professor Paulo também já colocou, das pessoas que colocam em prática a administração, né? Então é um encontro feliz, porque acredito eu que isso seja o espírito da EBAP, né? Que a gente sempre trabalha para aproximar esses dois mundos que, infelizmente, cada dia estão se tornando mais distantes. Eu vou apresentar uma breve estrutura da minha apresentação, que também tem pontos de encontro com o que o professor Paulo Emílio colocou, né? Porque refletir sobre atualidades e perspectivas é um exercício, no mínimo, muito difícil e desafiador, especialmente quando a gente fala sobre o futuro da administração. Então, a minha perspectiva, uma linha do que eu acredito, compartilho com o professor Paulo Emílio, que a gente, compreendendo a história do crescimento do campo de administração, buscando encontrar nessa história algumas condições geradoras do que se produz em termos de conhecimento e o que se produz também em termos de campo institucional, ou seja, número de administradores, escolas, profissionalismo, etc., etc., depende muito dessa trajetória histórica, né? Então, eu vou estruturar minha apresentação nessas partes, né? Então, vou apresentar uma breve trajetória histórica, tentando ressaltar essas condições geradoras do conhecimento administrativo, lembrando que é um campo relativamente novo de conhecimento, se você comparar com a física, a química, a medicina, etc., etc., né? Vou refletir brevemente sobre a evolução do conhecimento administrativo para pararmos no ponto, em que ponto estamos hoje? Quais são as teorias que são dominantes? Sei que tem alguma teoria dominante, né? E, por fim, em termos de atualidades e perspectivas, eu dividi em dois campos principais. Eu gostaria que a gente refletisse sobre qual é o estágio atual, quais são as perspectivas em termos de conhecimento gerado na área de administração, mas não apenas isso, também quais são as atualidades e perspectivas em termos de campo institucional da administração, né? Então, profissionalização, academia, práticos de administração, esses são os temas que eu vou abordar para finalizar a minha apresentação. Então, basicamente, eu vou esclarecer logo dois pressupostos básicos dessa minha reflexão. A primeira é que estamos falando de um campo relativamente novo de conhecimento. A administração tem, no máximo, 100 anos, né, sem alguma coisa, né? Embora as práticas administrativas tenham existido há milhares de séculos, são práticas seculares, né? A sistematização do conhecimento, a criação das primeiras escolas de administração, a profissionalização do campo é um fenômeno relativamente novo, né? Basicamente surge no final do século XIX, continua com muita força, é um campo com bastante crescimento e expansão até hoje. E para compreendermos as principais contribuições desse pensamento administrativo, compartilho com o professor Paulo Emílio aqui, que é uma perspectiva
histórica é contingencial, contextual é primordial. Né? Só assim que nós podemos compreender também o que o futuro nos pode trazer. Né? Então, eu trouxe aqui para refletirmos algumas dessas condições históricas. Né? Nasce no final do século XIX, como todo mundo já sabe, em termos históricos, mas nasce por quê? Nasce porque acompanha basicamente a consolidação do próprio capitalismo. Revolução Industrial, criação das primeiras cidades, ou seja, uma transformação no mundo das relações capital-trabalho. Né? Não nasce no tempo do Marx, não é por acaso, o capitalismo nasce como uma forma selvagem de exploração. Naquele primeiro momento, essa mediação que o administrador, a administração faz, não era necessário. As primeiras fábricas, né, tinham condições muito negativas, né, de exploração, né, mas acompanha esse período de consolidação da entrada do capitalismo na fase monopolista, quando questões como eficiência, produtividade tornam-se primordial e são incorporadas no discurso do Frederick Taylor, né, que dá início à escola clássica de administração. Mas nasce também para acompanhar um desenvolvimento de um novo tipo de racionalidade que começa a se impor nas sociedades ocidentais. Isso muito bem analisado na obra de Weber, né, que é a autoridade racional legal, ou seja, o predomínio da razão. Em outras palavras, eu diria que a administração, principalmente no que ela incorporou na primeira escola de pensamento, que é a escola clássica de administração, com a contribuição de Taylor, de Fayol, de Weber, né, que a gente faz esse erro de colocar como... Mas, enfim, como consequência das reflexões que ele trouxe sobre os tipos de autoridade, o papel da burocracia, a administração, nesse primeiro estágio inicial, ele é um projeto iluminista. Ela, basicamente, significa a vitória da razão nas sociedades ocidentais. Né? É um projeto que busca consolidar os princípios de uma ciência de administração. Isso que era a busca principal do Taylor, Fayol e de todos os primeiros administradores. Então, vamos encontrar aqueles princípios que funcionam em qualquer empresa, em qualquer contexto, em qualquer nação. A administração nasce com esse objetivo universal, porque ela exatamente incorpora esse credo, né, do projeto iluminista, que a razão ela é absoluta, ela é universal, ela pode ser aplicada de um país para outro, pode ser transferida de um país para outro, independentemente das condições locais. O Brasil fez parte desse fenômeno. Participou desse fenômeno, e vocês melhor do que nós sabem desse processo histórico. Né? O Brasil foi também um exemplo de tentar colocar em prática esse projeto iluminista. Isso, os exemplos que podemos trazer disso, eu trouxe um exemplo típico, que é a reforma do DASP. Né? Você tentar implementar um modelo burocrático numa sociedade que ainda não era considerada uma sociedade moderna, que não compartilhava das mesmas condições históricas do que dos Estados Unidos ou dos países europeus, onde o modelo burocrático ou o modelo taylorista encontrou condições propícias para proliferar. Chegou mais longe até em sociedades como a brasileira. Chegou-se em pensar em desenvolver a sociedade, modernizar a sociedade via modelo burocrático. Lembro aqui das teorias de institutional building, né, que foram muito em voga, né, algumas décadas atrás, que tinham esse objetivo. Então, como podemos transformar sociedades em vias de modernização, ou sociedades conhecidas como nome de sociedades prismáticas, né, que aglomeravam vários tipos de racionalidades, não se baseavam apenas na razão, né, mas tinha colonialismo, autoritarismo e outras formas, manifestações de poder, sob o modelo burocrático. Né? Então, esse foi o movimento histórico que fez parte, que envolveu vários contextos nacionais, dos quais o Brasil participou, mas mantendo em vista essas especificidades, né? Sempre num contexto de tentar modernizar, sempre no contexto de tentar impor um novo tipo de autoridade baseado na razão, que, de certa forma, era reconhecido, era estranho ainda ao contexto sociocultural brasileiro. Bom,
O fato é que esse modelo foi superado, seja em termos teóricos, seja em termos contextuais históricos, né? Em termos teóricos, eu diria que a principal mudança, eu coloco até nos slides aqui, esse é um quadro típico de qualquer trajetória de pensamento administrativo, né? Temos aqui, né? Temos o início da administração, do conhecimento administrativo, né, que eu apresentei brevemente aqui, e temos uma evolução. Cada uma dessas escolas traz uma contribuição para a prática da administração. A escola de relações humanas, ou enfoque comportamental, eu diria, foram responsáveis para surgimento da própria gestão de recursos humanos, né? A teoria dos sistemas para a consolidação do planejamento estratégico, da gestão estratégica. Mas chega-se aqui nos anos 70, de repente, o que se descobre? A administração é algo que parece muito trivial, mas hoje em dia todo administrador sabe. É a famosa expressão, tudo depende. Ou seja, o conhecimento administrativo entra num grande relativismo. Por isso que eu chamo, né, passa de uma hegemonia cientificista, ou seja, de uma busca de encontrar aqueles princípios que servem para qualquer situação, para qualquer empresa, que qualquer administrador possa ser treinado e aplicar no seu dia a dia, no tudo depende. No relativismo absurdo, né? Que torna o peso do contexto, torna o peso da história, torna o peso do local muito mais importante. Então, que tipo de conhecimento pode se produzir nesse contexto tão relativo, né? Esse relativismo do conhecimento administrativo é o que nos caracteriza até hoje. Até hoje, nós não conseguimos encontrar fórmulas universalistas que pudessem ser aplicadas em qualquer contexto industrial, empresarial, etc., etc. Ou seja, reconhecemos que a administração é, de fato, uma prática contextualizada, é uma prática que é sujeito à contingência, é sujeito à história. E daí que não é por acaso que essas perspectivas históricas, as perspectivas, os estudos culturais em administração, que reconhecem as especificidades locais, as especificidades culturais, começam a surgir com mais força nesse momento. Então, em termos de atualidade, eu diria que o atual campo de administração, eu considerei aqui nesse quadro, né, eu coloquei como o campo atual um conjunto de perspectivas pós-modernistas e um conjunto de perspectivas críticas. Vou diferenciar essas duas contribuições, né? Elas têm como característica em comum a busca da singularidade. São estudos aplicados em contextos locais, pode ser nacionais, pode ser cortes dentro da mesma nação, podem ser estudos de natureza comparativa, que comparam diversos contextos culturais, para tentar encontrar as especificidades e adaptar a prática da administração a essas especificidades locais. Tem também outro conjunto teórico que eu diria que está em expansão recentemente. Nesse conjunto teórico, eu estou chamando de teorias críticas de administração, eu diria que o Brasil até foi pioneiro, né? Porque desde os anos 70, né, temos a contribuição pioneira aqui de estudiosos de administração, como Guerreiro Ramos, Maurício Trachtenberg, Fernando Presas Mota, ou seja, vários pensadores brasileiros que introduziram, inclusive antes da Academia Internacional, perspectivas críticas em administração. Obviamente, naquele período, o campo de conhecimento era basicamente dividido em duas principais frentes, né? Perspectivas marxistas e mainstream, né? Funcionalismo, né? Considerando aqui a singularidade do pensamento do Guerreiro Ramos, que trouxe também a fenomenologia, né? Foi responsável por introduzir esse pensamento inovador, o resto da academia era dividido em duas campos de batalha, né? O que era marxista, o que era antimarxista, mas a batalha se dava entre esses dois campos, né? Esse era o pensamento crítico. Qual é a situação hoje? Hoje temos uma infinidade de trajetórias e perspectivas críticas. Estudos feministas, colonialistas, racistas, pós-colonialistas, Foucauldianos, poder, discurso. Isso tudo compõe a selva
das teorias críticas de administração. Então, quando hoje em dia frequentamos a academia internacional ou nacional de administração, os discursos que vão prevalecer em termos de conhecimento, quais são? Feminismo, colonialismo, pós-colonialismo, ou seja, uma pulverização de discursos que não tem nada em comum, ou seja, não encontramos aqui nenhuma megateoria, nenhuma teoria que abranja quais são as perspectivas dominantes sobre a administração. Obviamente, isso torna o exercício do administrador muito mais difícil, né? E coloca a dúvida, ou seja, afinal, qual é o desafio de ser administrador nesse contexto do pluralismo teórico, intelectual que caracteriza a academia atualmente, o conhecimento e a administração atualmente. Bom, eu diria que o papel do administrador não diminui, ao contrário, torna-se cada vez mais complexo. Porque, se por um lado, eles têm que reconhecer que não existe essa tal da ciência de administração, isso foi algo que foi reconhecido desde os anos 70, né? É impossível ter princípios científicos que possam ser aplicados sem serem contextualizados, né? Mas existe, sim, um conhecimento que é produzido pela academia, é validado pelas pesquisas, e que possa ser aplicado com sucesso, caracterizando as especificidades locais, né? O que acontece é que o lado pragmático da administração, a busca pelos resultados imediatos, favorece mais a venda dos livros que chamam de autoajuda, né, de administração, né? São livros que dão fórmulas fáceis, são livros que dão fórmulas que têm a pretensão de serem universais, de serem aplicadas em todos os casos, que geram uma uniformização de pensamento, mas que pouco servem para resolver, inclusive, os dilemas e os desafios que todo administrador pode enfrentar no seu dia a dia. Então, eu acredito, né, que os desafios para o administrador no Brasil são ainda uma ótima formação, ou seja, você tem, ser administrador não é ser guiado pelo senso comum, é ter uma formação muito sólida, né, reconhecer pelo menos as funções de administração, né, que qualquer livro básico de administração, desde o tempo de Fayol, reconhece, né, ou seja, saber planejar, organizar, dirigir e controlar, né, e ter a habilidade de lidar com todas essas funções de administração no seu dia a dia, independentemente da área de atuação. Compreensão dessas variáveis ambientais e o impacto que isso tem na sua organização, reconhecendo que essas variáveis ambientais são mutáveis, são contextuais, são sujeitos à mudança, ou seja, esse olhar tem que estar sempre atento, né, a essa mudança. A sensibilidade cultural, exatamente porque essa parte cultural está cada vez mais presente em estudos de administração, essas especificidades que dão a natureza diferenciada, né, dos estudos de administração. E, por fim, eu diria, compreender seu papel-chave nas relações capital-trabalho. E o administrador e a administração que faz essa mediação entre o capital e o trabalho. Essa mediação pode ser desastrosa, como os casos recentes nos Estados Unidos demonstram, né? O executivo pode desempenhar um papel que leve em crises, né? Até de nacionais até internacionais, né? Ou pode ser catalisadora de mudanças societárias, né? Que levem a melhorias e responsabilidade social. Bom, esse é um quadro típico. Eu trouxe essa pesquisa da Betânia Tanuri, né, Prates, né, que é uma exemplificação de como podem se realizar pesquisas que busquem as especificidades culturais brasileiras e que dão também ao administrador brasileiro possibilidade de adaptar, de refletir sobre e de adequar seu estilo de gestão aos desafios da administração no dia a dia, né? É o quadro do estilo brasileiro de administrar, né? Colocam-se muitas das características que foram até analisadas aqui, as características de origem histórica, né, que o próprio professor Paulo Emílio colocou, mas eu destacaria também uma característica que tem sido vista como positiva no executivo brasileiro, que é a flexibilidade.
A flexibilidade, por exemplo, é uma das características desse estilo brasileiro de administrar, que hoje em dia é vista como positiva, que hoje em dia coloca o executivo brasileiro num patamar melhor do que seus concorrentes, né, internacionais. É o tipo de pesquisa que, além de ser guiada, né, pela especificidade local, ela também é útil ao administrador, ela pode ser prática, pode ser utilizada com sucesso para outras pesquisas de cunho comparativo. O Felipe até pode trazer mais dados sobre esse tipo de perspectiva que ele utiliza nas pesquisas dele. Este aqui é outro quadro que eu achei interessante, né? Também essa foi uma pesquisa que foi publicada pela revista Você SA, se não me engano, já me esqueci minha fonte, né? Mas foi uma pesquisa que foi feita com executivos e com subordinados brasileiros, buscando como é que eles percebiam o estilo de gestão. Se percebe que, embora tenha uma dominância ainda grande do estilo coercitivo, do estilo dirigente, daquele que manda, né, que está em consonância com aquele modelo anterior de estilo brasileiro de administração, do ponto de vista do líder, cada vez, e do ponto de vista também do subordinado, cada vez está aumentando esse estilo de liderança mais democrático. Ou seja, tem uma defasagem daquilo que se pensa que é ainda o estilo brasileiro de administrar e da realidade. Subordinados e líderes estão aplicando um estilo cada vez mais democrático de gestão. Pelo menos essa pesquisa demonstra isso, né? Por fim, também eu gostaria de trazer, em termos de reflexão, esses são alguns dados. Eu vou apenas me concentrar nesses últimos dados aqui, porque isso não está funcionando. Bom, 92% dos milionários brasileiros construíram sua própria fortuna. Apenas 15% dos herdeiros dos maiores empresários do século passado permaneceram no mundo dos negócios. E, isso para dizer que o administrador não é algo que é de herança. Você não herda a capacidade de administrar uma empresa nem do seu pai nem do seu avô, né? Grande maioria das empresas que passam que conseguem sobreviver ao tempo, né? Eles têm uma gestão profissional, eles têm uma gestão que passa por uma formação, por uma profissionalização. Daí que se compreende também o papel de formar administradores e dos cursos de administração. Então, o papel da administração nesse contexto, nós até utilizamos aqui no nosso livro o termo que o professor Bianor colocou, ele chama de ação gerencial equalizadora, né? Qual é a ideia? De tentar equilibrar essas pressões do ambiente externo, né? Essas características singulares do contexto onde o administrador trabalha, com as características da empresa que ele está gerindo, né? Então, administrar é sempre fazer essa equalização, é sempre tentar equalizar as pressões do ambiente externo com as pressões do ambiente interno, com os pontos fracos, os pontos fortes, né, os termos que se conhecem na literatura, do ambiente interno da empresa onde o administrador está inserido. Por fim, eu gostaria de fazer uma reflexão breve sobre o campo institucional de administração. Bom, é um fato que a administração é o campo que mais cresce no Brasil, né? Isso é um fato, porque tem números que demonstram isso, né? O número de cursos de administração está superando 2.000, o número de alunos de administração está cada vez maior, né? Está superando a marca de 1 milhão de alunos. Isto por quê? Além do fato de que criar um curso de administração é um curso barato, né? Porque isso também é uma realidade, né? Criar cursos de administração, curso de direito é um investimento barato. Mas isso não justifica apenas o crescimento do campo. Deve ter alguma condição a mais que justifique esta expansão crescente do campo de administração. Então, aonde vamos encontrar esse dado? Por que o curso de administração cresce tanto assim, quando é considerado ainda um campo que é criticado em termos de relevância teórica e relevância prática? Bom, isso, obviamente, que a administração acompanha o crescimento do mundo dos negócios. Então, a razão principal está nesse crescimento do número de negócios, né? Mas também eu gostaria de refletir sobre um problema que o professor Paulo Emílio tocou, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais,
que o distanciamento do conhecimento o produzido na academia é da prática de administração. E que talvez fóruns desse tipo possam ajudar a ultrapassar, né? Porque o fato é que, se por um lado temos encontros do tipo ENAMPAD, não sei se são encontros de pós-graduação em administração, que conseguem reunir em torno de 3.000 trabalhos submetidos. 3.000 trabalhos submetidos é um número muito grande, quando considera que o maior encontro do mundo na área de administração, que é o Academy of Management nos Estados Unidos, recebe em torno de 5.000. É internacional, não é apenas, seja americano, né? Não representa apenas os programas americanos. Então, temos 3.000 trabalhos acadêmicos sendo submetidos em encontros acadêmicos. Quantos desses trabalhos são conhecidos, são utilizados no dia a dia pelo administrador? Eu acho quase, se dizer perto de 1% já é muito, um número muito grande. Isso se reflete também, a gente percebe essa ausência, esse distanciamento, quando vamos nesses encontros, não tem nenhum administrador. Não tem nenhum executivo, não tem ninguém que trabalhe e que gere uma empresa brasileira que dê lá seu depoimento, participe numa pesquisa conjunta, se faça algum trabalho de cooperação entre a academia e o mundo de negócios, né? Então, o que a gente observa, infelizmente, né, é que, cada vez mais, a academia de administração está se separando, está se dividindo da prática da administração, dos negócios, das empresas, né? E isso tem reflexos negativos. Tem reflexos negativos porque isso gera tipos de teorias que não têm nenhuma aplicabilidade prática. Por exemplo, eu própria dei os exemplos das teorias críticas que hoje em dia estão sendo utilizadas. Eu falei sobre colonialismo, pós-colonialismo, teorias racistas, teorias feministas. Agora, quais dessas teorias têm permeabilidade no mundo dos negócios? Quais estão realmente servindo para mudar as práticas de trabalho, as relações capital-trabalho? Mais uma vez, eu retomo, pelo menos aquilo que eu acredito. O administrador é chave na mediação dessas relações entre o capital e o trabalho. Então, quando essas teorias críticas realmente conseguem permear o mundo do administrador, eu acredito que teremos condições de modificar as relações capital-trabalho de forma mais substantiva. Mas se esse distanciamento entre a academia e o mundo do negócio continuar a se consolidar, como está se consolidando, essa relevância do conhecimento produzido na academia nunca vai se encontrar, nunca vai ser possível de se concretizar. Ou seja, pesquisa acadêmica precisa desse laboratório também, ou seja, daqui a pouco podem-se ter pesquisas que reflitam sobre questões que interessam apenas ao pesquisador, mas não interessa nem ao empresário, nem ao trabalhador e nem ao administrador, né? Então, com base nessa crítica, que de certa forma também é uma autocrítica, né? Porque nós também fazemos parte desse mundo da academia, né? Eu gostaria de terminar a minha reflexão. Eu acho que temos um desafio muito grande, que é o desafio de aproximar a pesquisa acadêmica do campo de administração, realizando pesquisas com rigor. O rigor acadêmico é um rigor que advém da metodologia, né? Da forma como se usam, se obtém, se utilizam, se manipulam os dados, mas também com relevância. Uma pesquisa que chega na ponta, é o administrador. Ele que deve ler, ele que deve digerir, ele que deve dar o feedback, o retorno para a própria pesquisa que se produz no campo de da administração. E, com base nessa reflexão, também abrir para que todos nós possamos refletir sobre as possíveis pontes de aproximação, né, entre a academia e o administrador. Bom, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Não era suposto eu falar muito, portanto eu não vou falar muito, mas vou fazer pequenas considerações àquilo que nós falámos e também apresentar um pouco a minha ideia sobre algumas das oportunidades e desafios que o administrador vai enfrentar nos próximos anos. Em primeiro lugar, eu gostava de partilhar essa ideia de que realmente nós, os três, somos pesquisadores
E nós cada vez mais notamos esse afastamento que existe entre a teoria e a prática, que é algo que todos temos que combater. Nós, deste lado, temos que procurar mais a prática e a prática tem que procurar mais a academia. Isso é algo que é forçoso acontecer para que realmente toda a gente ganhe no processo. Não nos podemos esquecer que a administração é uma ciência social aplicada. Se ela perder o aplicado, ela deixa de fazer sentido. Não faz sentido fazer uma ciência social isolada em si. Ela tem que no final, tem que contribuir para que a prática da administração tenha realmente essa melhoria. Isso é algo que todos nós temos que refletir e trabalhar e procurar conciliar. Realmente, assim, o campo da administração é um campo em franco crescimento. Estamos a falar de 1 milhão de estudantes de administração. São números impressionantes, que nos deixam realmente felizes por perceber que realmente existe esse crescimento e a importância desse campo, mas temos que lhe dar essa relevância teórica fazendo essa ponte. Isso eu acho que é bastante importante nós trabalharmos todos. Relativamente a algumas... Eu queria só focar aqui, antes de abrir para perguntas, queria focar algumas oportunidades que eu vejo. Realmente, o Presidente já falou que realmente nós, para o Rio de Janeiro, verifica-se que é um momento de grande crescimento, de muitos investimentos, vem aí a Copa, vem aí as Olimpíadas, portanto estão aí muitas oportunidades para os administradores. Realmente o campo tem todas as condições para crescer ainda mais no Rio de Janeiro. No Brasil inteiro é a mesma coisa. Saiu um estudo a semana passada que diz que em 2050 o Brasil vai ser a 4ª potência económica do mundo. A 4ª, à frente de Itália, à frente de França, à frente das grandes potências europeias. Estamos a falar daqui a uns anos, o Brasil é a 4ª potência do mundo, só atrás dos Estados Unidos, China e Japão. Realmente impressionante esse crescimento que se antevê para a economia brasileira. Este crescimento tem reflexos. As oportunidades para os administradores, para a profissão de administrador, realmente é muito grande. Por outro lado, uma questão cultural que a professora Alqueta falou, nós sabemos que a administração está a exigir cada vez mais adaptabilidade e flexibilidade dos gestores. O gestor brasileiro, por definição, tem essa característica no seu gene. Não é à toa, saiu há pouco tempo uma reportagem que falava que as empresas asiáticas estão a recrutar cada vez mais administradores brasileiros. E eles recrutam administradores brasileiros exatamente porque eles são mais flexíveis, têm um jeitinho de lidar com as situações que lhes dão uma vantagem competitiva perante gestores de outros países. Isso é muito interessante perceber que realmente essas peculiaridades da cultura brasileira acabam por ter esse reconhecimento a nível internacional. Isso é mais uma oportunidade que existe, não é? Como desafios, eu gostava de mencionar 4 grandes desafios para o administrador no futuro. Um deles parece clichê, mas na verdade ele tem impactos muito presentes no nosso dia-a-dia. Falar na globalização parece realmente um clichê, mas a globalização tem impactos imediatos na nossa vida, na profissão de administrador. Reparem, viram a rapidez com que a crise americana chegou ao Brasil? Não demorou um mês para as montadoras começarem a fazer férias coletivas. Um mês que rebentou a crise nos Estados Unidos, já estava a chegar aqui. A rapidez de transferência de capitais e de informações é tão grande que hoje nós não conseguimos operar dentro de um espaço contido. Ele é muito rapidamente contaminado por todas essas influências. Em um mês, foi impressionante. Eu nunca imaginei, nenhum teórico imaginava, que a rapidez de transferência das crises fosse tão rápida. Ela foi imediata. Felizmente também foi imediato a sua saída, mas realmente isso é algo que nos faz pensar. Por outro lado, a mobilidade do administrador é algo que eu acho que é muito importante. Eu costumo falar aos meus alunos que pelo menos metade deles vão ter em algum momento das suas carreiras uma experiência no exterior. Cada vez mais isso está a acontecer. Talvez não seja à toa que eu, português, esteja aqui, leciono, já tenha passado pelos Estados Unidos, a professora Alqueta, albanesa, passou por Itália, pelos Estados Unidos, agora está no Brasil. Tudo isso são frutos da globalização. E eu acredito que cada vez mais os novos administradores
todos eles vão, em algum momento das suas vidas, ter uma experiência fora, ou então vão lidar com pessoas de fora nas suas atividades internas. Portanto, nós temos que saber lidar com modelos culturais diferentes, saber lidar com pessoas diferentes, saber entender essas peculiaridades e saber lidar com isso, porque isso é uma realidade, não há como fugir dela. Por outro lado, é importante também ver que essa globalização afeta as próprias empresas. É interessante perceber que há um estudo que saiu que diz que o custo da hora de trabalho no Brasil, com encargos laborais, chega mais ou menos a R$4 hora. No sudeste da Ásia, esse custo de mão de obra por hora chega a R$0,6. Ou seja, estamos a falar de um valor bem diferente. Isso faz com que empresas que são intensivas de mão de obra, elas vão fugir para esses lugares. E realmente a economia brasileira vai perder alguma competitividade, especialmente em indústrias que são intensivas de capital. E isso é mais um fenómeno da globalização. Por outro lado, uma questão que eu acho que está na pauta na administração é a questão da diversidade. Cada vez mais o administrador tem que ser capaz de lidar com a diversidade. Diversidade, estamos a falar equipes com homens e mulheres, jovens e velhos, com heterossexuais e homossexuais, todo o tipo de pessoas estão dentro das organizações e tem que ser, e cabe ao administrador conciliar os interesses, necessidades, aspirações de todas essas pessoas. Está na pauta. O administrador é um gestor da diversidade do seu ambiente de trabalho. Cada vez mais pessoas de diferentes raças, de diferentes credos, de diferentes religiões, juntam-se dentro do mesmo ambiente e o administrador tem que saber conciliar isso. Tem que saber fazer uma coisa muito interessante, que é aproveitar essa diversidade, saber estimular conflito construtivo dessa diversidade e, com isso, trazer frutos para as suas organizações. Eu acho que esse é um desafio muito grande do administrador, é saber lidar com a diversidade. Por outro lado, outra questão que eu acho que é importante é a questão da ética. Nós sabemos que está na pauta e cada vez mais a ética é um assunto que tem que entrar na pauta dos administradores. O comportamento ético, o que é ética, essa reflexão do que são as práticas corretas e incorretas, tem que entrar na pauta, tem que ser discutido, porque isso certamente será um dos grandes desafios dos próximos anos. E, por último, um desafio que eu acho que começa a ser relevante é a questão da compatibilização que o administrador tem que fazer entre as vidas pessoais e profissionais das suas equipes de trabalho. Cada vez mais as pessoas têm acesso a mais informações, têm vidas... Os casais trabalham, não é só o homem que trabalha, são o homem e a mulher trabalham, e é importante o administrador saber que, para conseguir extrair o máximo dos seus trabalhadores, ele tem que saber conciliar esse lado profissional com o lado pessoal. Tem que saber onde é que cabe, que tipo de flexibilidade é que pode dar para que realmente consiga extrair o máximo das suas equipes de trabalho. E, para terminar, assim, realmente eu gostava só de apresentar essas minhas reflexões, agradecer mais uma vez a presença. Muito obrigado ao CRA pelo convite, foi um prazer estar aqui, acho que é muito bom fazer essa ponte e estar mais próximo da prática. Já é uma tradição da EBAP participar nesses eventos, portanto eu acho que é bom fazer parte de tradições, de modo geral, e realmente muito obrigado pelo convite, espero que tenham gostado. Neste momento serão respondidas as perguntas. Nossa equipe de apoio está recebendo as mesmas e até 5 perguntas serão respondidas pelos nossos painelistas e pelo nosso mediador. Bom dia a todos. Fique à vontade. Então, vamos então começar as perguntas. A primeira pergunta aqui para o professor Paulo Emílio, que do administrador e professor Jorge Barros, que diz, sendo o século XXI o século da administração, mas com foco na sustentabilidade, qual é a sua opinião a esse respeito? Inicialmente, obrigado ao colega pela pergunta. Bom, a minha opinião não poderia ser outra, né? Sobre pena
até de eu estar completamente fora do meu tempo, né? A sustentabilidade é um dos maiores desafios que as ciências sociais contemporâneas, particularmente economia, administração, etc., mas o direito também, cada um no seu espaço de atuação, nos provoca, né? A questão de ser ou não sustentável o nosso empreendimento, os nossos projetos, a nossa empresa, e eu diria a nossa própria atuação dentro do mundo contemporâneo, passa por todo esse desafio que os colegas tão bem apresentaram aqui, esses desafios, que não é um apenas, mas são muitos, não é, e é uma questão central. Eu diria, eu tenho feito algumas provocações em artigos e palestras, no sentido de que a ciência social contemporânea, essa que nós estudamos, reproduzimos na faculdade, na universidade, em qualquer outro espaço, até mesmo na empresa, ela, com todo respeito ao seu vício próprio, né, a sua enorme contribuição para o desenvolvimento da humanidade, ela está caduca. Por que caduca? Ou está em processo de caducidade violenta. Por quê? Porque, a despeito dos nomes, dos talentos, do gênio, do brilhantismo de todos aqueles que contribuíram para a sua construção, ela é partejada, ela é produto de um mundo que está desaparecendo. Nós estamos vivendo claramente uma transposição de era histórica, onde as relações sociais, por força, fundamentalmente da nova revolução científico-técnica, né, chamada da microeletrônica, olha lá o nome que queiram dar para ela, vamos dizer assim, nos impõe uma transformação numa velocidade jamais vista na história da humanidade. Então, se outras eras históricas se esgotaram em mais tempo, em séculos, a nossa contemporaneidade está, vamos dizer assim, sendo muito mais volátil. E entre esses fatores que aceleram essa volatilidade é a necessária encampação da questão da sustentabilidade em todos os seus aspectos, e especialmente no ambiental, em todas essas áreas do conhecimento. Então, falar em gestão, em administração hoje, que não tenha necessariamente, que não incorpore a questão da sustentabilidade para a sobrevivência da própria espécie, eu acho que é uma questão fundamental. Daí que eu agradeço até a pergunta, realmente concordo plenamente com a resposta que ela traz, enfatizando a importância desse tema, né? Eu vou pedir desculpa, mas a organização diz que temos só direito a mais uma pergunta, portanto a professora Alqueta vai tentar conciliar as 3 perguntas que recebeu numa só e vai responder de uma vez só para nós podermos encerrar, tá bom? E porque, na verdade, 2 perguntas são iguais, elas estão indagando sobre as pontes possíveis de serem estabelecidas entre a academia e a prática, e a terceira pergunta dá uma possível resposta a isso, né? Porque indaga sobre a possibilidade de um mestrado profissional vir a desempenhar esse papel. Eu concordo com isso. Acho que o mestrado profissional é, sim, um espaço privilegiado, né, de conciliação dos interesses entre a academia e a prática, um espaço de compartilhamento de reflexões que possam servir aos 2 lados. Então, é uma possível ponte de aproximação. Outra ponte, eu acredito, cabe aos 2 lados terem uma postura de querer se aproximar. Isso sem isso nada acontece, né? Sem essa... Tomando como pressuposto que essa postura existe, eu acho também que, por parte dos administradores, uma atitude de abrir as portas às possíveis pesquisas, de possibilitar que os alunos entrem para ter acesso aos dados, sem aquela atitude de medo ou de receio, que é algo temeroso possa ser descoberto, porque, afinal, o mundo dos negócios não é branco nem preto, mas tem todas as tonalidades cinzentas, como o mundo, né? Como a vida é, né? Ou seja, com essa atitude, eu acredito que é possível, sim, um diálogo maior, uma aproximação maior, ou seja, sem medo, sem receios,
que nenhum dos dois lados vai perder com essa relação, né? E com uma atitude de abertura, de forma a possibilitar esse diálogo. Encontros desse tipo também são essa outra possível ponte, né? Que as pessoas colocam aquilo que pensam e têm um feedback sobre aquilo que a própria plateia também reflete sobre esses tópicos. Bom, obrigada, então.